Você, queridos, já declarou palavras de bênçãos sobre a sua vida hoje? Quem nunca se olhou no espelho e não gostou da imagem que viu e pensou mal de si mesmo? Nessas horas, é muito fácil, queridos, se esquecer das palavras de bênçãos e focar no que não nos edifica. Como seres humanos, o que os nossos olhos veem tem influência sobre o que sentimos e sobre a forma, queridos, como entendemos as situações ao nosso redor. Muitas vezes, deixamos que a imagem refletida no espelho ou a circunstância do momento definam o que acreditamos sobre nós mesmos. Porém, Deus, Ele nos convida a enxergar além da nossa visão limitada, além do que é aparente aos nossos olhos humanos. Ele quer que vejamos a nós mesmos, queridos, e ao mundo ao nosso redor com os olhos da fé. Você já se perguntou como seria viver completamente imerso na visão que Deus tem sobre a sua vida? Imagine-se, em vez de nos deixarmos abater pelos desafios, nós nos lembrássemos das promessas e verdades de Deus a nosso respeito. Quantas vezes na Bíblia vemos homens e mulheres que, apesar das circunstâncias, escolheram confiar no que Deus havia dito sobre eles? Abraão, por exemplo, ele foi chamado de pai de muitas nações, quando ainda, queridos, ele não tinha um filho. Em meio à sua idade avançada e à esterilidade de sua esposa Sara, ele poderia ter olhado para a sua realidade e duvidado, não é mesmo? Mas ele preferiu acreditar no que Deus tinha prometido. Mesmo que a promessa parecesse impossível aos olhos humanos, a Bíblia diz, queridos, que Abraão creu. E Deus foi fiel, queridos, para cumprir sua promessa. Isso nos ensina que mesmo quando nossas circunstâncias gritam o contrário, devemos declarar palavras de fé e bênção sobre nossa vida. Nossas palavras, queridos, elas têm poder. E com elas podemos alinhar nossa vida com o que Deus, Ele nos diz. Em vez de concordarmos com os problemas e desafios ao nosso redor. Talvez você esteja enfrentando agora uma situação muito difícil. Seja lá no trabalho, na família, ou até em sua própria autoestima. Pode ser que você não se sinta capaz, digno ou forte o suficiente para superar os desafios. Mas assim como Deus viu o potencial de Davi, enquanto todos os outros viam apenas um simples pastor de ovelhas, Ele vê, queridos, em você algo muito maior. Quando nos deixamos guiar apenas pelo que vemos, corremos o risco de limitar o agir de Deus em nossa vida. Ele quer que confiemos nele, que o busquemos e declaremos suas promessas, independente do que os nossos olhos estão enxergando, queridos. Afinal, não somos chamados para viver conforme a lógica humana, mas segundo o sobrenatural de Deus. O apóstolo Paulo, ele também nos lembra que tudo, queridos, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é uma promessa mais poderosa que podemos declarar em meio às adversidades. Mesmo quando as situações parecem fora do controle, queridos,
Quando não conseguimos ver uma solução, podemos confiar que Deus está trabalhando em nosso favor. Ele está orquestrando tudo para o nosso bem. Mesmo que no momento não conseguimos entender. O desafio, queridos, está em mudar o nosso discurso, a maneira como falamos sobre nós mesmos. É comum que quando enfrentamos dificuldades, nossas palavras reflitam o nosso medo, dúvida e a nossa frustração. Mas a Bíblia, ela nos exorta a renovarmos nossa mente. E parte desse processo inclui renovar as palavras que saem da nossa boca. Comece hoje declarando bênção sobre sua vida. Acorde a cada manhã e, em vez de se permitir ser dominado pelo cansaço ou pelas preocupações do dia, fale palavras de encorajamento para si mesmo. Diga: eu sou amado por Deus. Ele está comigo em todas minhas situações. Nada pode me separar do seu amor. Eu sou mais, muito mais vencedor em Cristo Jesus. Isso, queridos, não se trata de ignorar a realidade ou fingir que os problemas não existem. Pelo contrário, trata-se de reconhecer que há uma verdade maior e muito mais poderosa do que aquilo que podemos ver. E essa verdade é que Deus está no controle, que Ele tem um propósito para cada situação que enfrentamos e que suas promessas são imutáveis. Portanto, hoje, que tal começar a declarar palavras de bênção sobre sua vida, sobre os seus sonhos, sobre sua família, sobre os seus filhos, sobre a cada área da sua vida. Diga: eu sou filho de Deus e Ele tem planos maravilhosos para mim, planos de paz e não de mal. Eu viverei pela fé e não pelo que vejo. Eu confio que Deus está trabalhando ao meu favor, mesmo quando eu não posso ver. Eu creio nas promessas do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, queridos? Então fique com essa palavra em seu coração e que Deus o abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus. Eita Deus, tão grande! Você, amados, tem agradecido a Deus pelo ar que você respira? Você tem agradecido a Deus pela sua família, pelos seus filhos, pela sua saúde? Você, amados, tem esperado suas bênçãos com paciência? A história de Jó, amados, na Bíblia, mostra que Jó tinha muito mais que paciência. Ele tinha um discernimento do mundo espiritual, amados, que poucos têm hoje em dia. Através deste devocional sobre Jó, no capítulo 1 e o versículo 2, espero, amados, que você tenha a mesma atitude que ele teve no momento mais difícil em sua vida. Ninguém, amados, gosta de sair no prejuízo, não é mesmo? Todos nós valorizamos o que conquistamos. E quando algo é tirado de nós, ficamos nervosos e revoltados. Logo, queremos saber quem foi o responsável pelo nosso prejuízo, para tomarmos uma atitude. Mas quando lemos as Escrituras, encontramos um homem que teve uma reação que quase ninguém tem hoje em dia. Esse homem, amados, foi Jó. Geralmente, pensamos que Jó era um homem muito paciente, por causa do ditado que diz que devemos ter a paciência de Jó.
Mas quando estudamos sua história na Bíblia, vemos, amados, que Jó foi muito mais que paciente. Ele tinha um discernimento do mundo espiritual que poucos têm nos dias de hoje. No livro de Jó, vemos que ele era um homem muito rico e com uma grande família. Mas certo dia, Satanás recebeu permissão de Deus para destruir tudo o que Jó possuía. Ele matou todos os seus servos, seus animais e até os seus filhos. E para piorar, amados, Satanás também afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés até o alto da sua cabeça. Nessas duas situações, quando perdeu suas coisas e depois quando perdeu a sua saúde, Jó disse o seguinte a Deus: o Senhor deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Em tudo, amados, que Jó fez, ele não pecou com seus lábios. Apesar, amados, de ter sido atacado por Satanás, Jó, ele sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus. Aleluia! Por isso, amados, ele acreditava que aquelas tragédias que haviam acontecido é porque o Senhor tinha um propósito em sua vida. Perceba, amados, que Jó não culpou a Deus e nem exigiu que ele restituísse o que foi perdido. Ele agiu, amados, assim porque confiava que o Senhor estava no controle de tudo e que Satanás não podia dar um passo sem a autorização de Deus. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, e o versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. E apesar, amados, de Jó ter nascido milhares de anos antes deste versículo ser escrito, ele tinha a mesma confiança, pois no momento mais difícil da sua vida, ele não blasfemou contra Deus. Por isso, meus queridos, precisamos imitar Jó, não somente em sua paciência, mas também em sua fé, pois ele creu que o Senhor não lhe daria uma provação maior do que ele pudesse suportar. Então, amados, creia que Deus é quem controla a sua vida, e não o destino, ou o acaso, e muito menos o diabo, amados. Peça ao Espírito Santo para te ensinar a aceitar tanto o mal como o bem, porque tudo o que acontece com você, o que acontece em sua vida, amados, entendam uma coisa: tudo é para o seu próprio crescimento. Eita Deus maravilhoso! Fiquem, amados, com essa palavra em seu coração, e que Deus o abençoe a todos no dia de hoje.